Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor a todos vocês. Eu estou aqui de volta gravando esse vídeo para passar para vocês um recado do Senhor, que Ele tocou o meu coração para que eu falasse. Eu estava na última terça-feira na igreja, quando de repente começou a tocar um louvor que é conhecido, e quando passou o refrão desse louvor, Deus ele tocou muito forte no meu coração, e o Espírito Santo ele dirigiu o meu coração para fazer esse vídeo, para dar uma mensagem, principalmente àqueles que ainda não tomaram a decisão de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque muitos se perguntam, por que a gente tem que aceitar Jesus para ser salvo? Porque as pessoas têm a compreensão de que se a pessoa ela é boa na visão humana, boa, ela faz caridade, ela faz bem para as pessoas, ela não faz mal nenhum para ninguém, então naturalmente ela já está salva. E aqueles que devem perder a salvação ou ir morar no inferno são aqueles que cometem barbaridades, que assassinam, que roubam, que matam. Essa é a visão humana, mas diante da palavra não é dessa forma que as coisas procedem. Não adianta nós sermos bons aos nossos próprios olhos e acharmos que vivemos uma vida que procuramos ajudar o nosso próximo, ajudar as pessoas, que nós automaticamente receberíamos do Senhor a salvação. Porque as coisas não funcionam desse jeito, certo? Porque o que acontece? Primeiro eu vou falar para vocês qual foi a música que Deus tocou no meu coração. É aquela música que fala assim, sarou a minha alma, é o refrão, né? Curou o meu corpo, ressuscitou o meu espírito e fez tudo novo. Sarou a minha alma, curou o meu corpo, ressuscitou o meu espírito e fez tudo novo. Isso é a descrição exata do que acontece com alguém quando essa pessoa entrega a sua vida para o Senhor Jesus, o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, se arrepende dos seus pecados. Quando nós nascemos, a palavra de Deus diz que nós nascemos no pecado por causa de Adão, certo? Mas quando uma criancinha nasce, ela ainda está na sua infância, o que acontece com ela? Ela é pura, ela é inocente, certo? E ela não sabe que está nua, ela não sabe da maldade humana, ela não conhece a maldade humana, ela não conhece nada. Assim foi criado Adão. Adão ele já foi feito por Deus, já adulto, mas ele foi feito inocente como uma criança, não conhecia o bem e o mal, não conhecia nenhuma maldade humana, e assim Deus o criou, com o corpo adulto, mas com o entendimento de uma criança que teria que aprender tudo, ser ensinado pelo seu pai. Deus Pai, todos os dias, na viração do dia, vinha ter com Adão, e depois quando Eva também foi criada com Eva, porque ele vinha ter o relacionamento de pai com os seus filhos. Então Adão foi criado inocente, Eva foi criada inocente, assim como uma criança, entendeu? Vamos ver aqui em Gênesis capítulo 2, versículos 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o seu fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus Pai fez o homem do pó da terra, e soprou nas narinas do homem o seu espírito. O espírito, esse fôlego, esse espírito do próprio Deus que foi soprado em Adão, trouxe a ele a vida, certo? Então ele passou a ter carne, certo? O corpo, a alma e o espírito. O corpo é a nossa carne, que nós sabemos que vai perecer. É a carne do pecado. E quando nós morremos, ela volta para o pó, certo? A nossa alma, o que é a nossa alma? A nossa alma é o nosso entendimento, quem nós somos na nossa essência, o que eu entendo, o que eu compreendo, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as intenções do meu ser, todos estão na minha alma, que a Bíblia chama de coração. Quando Deus fala de coração na Bíblia, a palavra de Deus fala de coração, ela está falando da nossa alma. E o que é salvo? É o nosso corpo físico? A nossa carne? Não, é a nossa alma, certo? É o que nós somos na nossa essência. O centro das nossas razões, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Essa é a nossa alma, a nossa essência, quem nós somos. E o espírito? Nós somos corpo, alma e espírito. Adão também, corpo, alma e espírito. O espírito é aquilo que é soprado de Deus em nós
quando nós somos criados. Então, quando uma criança nasce, ela é corpo, que vem do nosso corpo, que é gerado, o homem e a mulher geram a criança do seu próprio DNA, e ela tem um corpo físico, certo? Que é geneticamente a herança dos seus pais. A alma é a essência que a criança terá, o que ela vai ser, quem ela vai ser, o centro das suas razões, dos seus sentimentos e dos seus entendimentos. E o espírito da vida vem do Pai, é soprado pelo próprio Deus. Deus nos dá. E aí a gente pode continuar lendo aqui, em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Deus, quando ele criou Adão e Eva, ele deu para eles uma ordem, ele estava ensinando a eles a disciplina. Eles tinham que estar no jardim do Éden, porque Deus criou ele para administrar o jardim do Éden e ser o príncipe deste mundo, ser aquele que cuida deste mundo, aquele que foi colocado nas mãos dele a administração da terra. Deus fez, colocou eles aqui e falou para eles: agora vocês vão e cuida, administra a terra para mim, como um pai que dá a sua herança ao seu filho, certo? Então vamos ler aqui o capítulo 16, o versículo 17. Capítulo 2, versículo 17 de Gênesis. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus cria o homem e dá uma ordem para o homem, certo? Que ele teria que obedecer. Tudo ele poderia comer, ele comandava tudo, ele tinha direito a tudo, ele tinha acesso a tudo. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não era para ele tocar, certo? Só que não foi assim, né? O que aconteceu? O homem cometeu o pecado. E quando Deus falou para ele que se um dia dela comesse, certamente ele morreria, do que ele estava falando? Porque quando a Eva comeu do fruto e Adão comeu do fruto, eles não morreram. Eles não morreram fisicamente. Não foi assim que a serpente falou com eles no pecado? Aqui nós vamos ler em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: e é assim que Deus disse: não comerás de nenhuma árvore do jardim? E respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, e nem tocareis nele, para que não morrais. Para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa, ela tomou da árvore, né? E deu para o seu marido, e ambos comeram. Então, o que aconteceu ali nesse momento? O pecado, certo? Eles comeram da árvore, eles desobedeceram a Deus e imediatamente, por mais que o corpo físico deles não tivesse morrido, sim, eles morreram. O seu espírito, aquele que vinha do próprio Deus soprado no seu corpo, que fazia a ligação entre as suas vidas e a vida de Deus, que dava a eles acesso deles terem no jardim do Éden, na viração do dia, do Éden, na viração do dia, essa intimidade com o Senhor Deus Pai, com o Pai, Deus Abba Pai, né? Deus Pai, foi tirado deles naquele momento. Imediatamente eles começaram a agir como todos aqueles que a gente sabe que quando peca, o que acontece? Vamos aqui em Gênesis no capítulo 3 ainda, no versículo, deixa eu ver no 15, o que está falando. Não é no 15, é no 11. Perguntou-lhe Deus: que te fez saber que estavas nu? Porque quando eles comeram do fruto, eles simplesmente abriram seus olhos e eles viram que estava nu. Ou seja, perderam a inocência, certo? Perderam a inocência, passaram a conhecer o mal e viram que estavam nus. E Deus perguntou: mas quem falou para vocês que vocês estavam nus? Porque comeram e se esconderam, né? Vocês comeram da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, presta atenção: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Qual é a característica de nós seres humanos? A gente peca, mas a culpa é sempre do outro, né? A gente nunca faz nada que a culpa é nossa.
Se a gente pecou, a culpa foi do outro. Fizemos porque alguém nos induziu a fazer. Exatamente como eles agiram. E aí, disse o Senhor Deus à mulher, versículo 13. Que é isso que fizestes? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Em nenhum momento eles admitiram, Senhor, fizemos besteira. Te desobedecemos, sim, comemos do fruto que o Senhor disse para a gente não comer. Fizemos besteira. Não, Adão disse que a mulher que tu me deu, a mulher que o Senhor me deu, ainda não é nem só ela que era culpada, Deus também, porque Deus tinha dado a mulher para ele. A mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. E a mulher falou, foi a serpente me enganou e eu comi. Não admitiram o seu próprio erro. Não é essa a característica do ser humano? As pessoas nunca admitem os seus pecados. Então ali entrou exatamente a característica daqueles que pecam, que perdem a inocência, enxergam a sua nudez, passam a se tornar, quando pecam, pessoas que não conseguem admitir os seus próprios erros e fogem de Deus. Então, voltando para a criança nasce e a criança é inocente, como Adão e Eva, certo? Ela não sabe que está nua, a criancinha anda sem roupa, a criancinha é inocente, a criancinha não conhece o mal, o bem e o mal, a criança não sabe de nada. A criança, ela está totalmente vulnerável a quem está o criando, certo? E ela é inocente. E quando acontece essa separação de Deus com o homem, quando a criança ela sai da idade da inocência e ela peca, então imediatamente o espírito morre dentro dela. O espírito da criação de Deus, corpo, alma e espírito, o espírito ele morre e a pessoa passa a ser afastada do Senhor espiritualmente falando. Nós nos tornamos, quando entramos no pecado, pessoas afastadas de Deus. Quando uma criancinha morre ainda na sua infância, ainda na idade da inocência, a gente sabe que ela vai para o céu. Ela morre e na sua inocência, não conhecendo nada, ela vai para a glória. E por que o ser humano adulto, se ele não receber Jesus, se ele não aceitar o Senhor Jesus, não tem como ele ser salvo? Porque ele está morto espiritualmente. Espiritualmente ele está afastado do Senhor. E não existe como Deus salvar. Imediatamente, quando tudo isso aconteceu no Jardim do Éden, Deus criou ali um plano de salvação. Imediatamente, Deus criou ali uma forma de trazer de volta os seres humanos para Ele. Porque Ele não criou o ser humano para ir para o inferno. Ele não criou o ser humano para perder a salvação. Ele criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Botou no Jardim do Éden, colocou tudo lá. E como podemos voltar para o Éden? Como podemos voltar para o Senhor? Ele criou o plano da salvação. Aí a gente vai lá no capítulo 3 e no versículo 21. Vamos ver o que está falando lá. 3, 21. Peraí, gente, deixa eu achar aqui. 3,15. O que Deus falou para a serpente? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Quem é a mulher? Não é a igreja do Senhor Jesus, quando salva? Entre a tua descendência e o seu descendente. Quem é o descendente da mulher? Quem é o descendente? O Senhor Jesus. Deus ali já tinha um plano. Este te ferirá a cabeça. O Senhor Jesus pisa na cabeça da serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é o calcanhar do Senhor Jesus? Quem é o corpo? Não é os seres humanos? Mas Deus ele tinha um propósito ali. Ele tinha um propósito de trazer para nós imediatamente a salvação. Então, o que ele fez? Ele criou ali imediatamente o propósito da salvação. Fez o Senhor Deus, versículo 21, capítulo 3 ainda, vestimentas de pele para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e a coma, e viva eternamente. Não tem vida eterna se não estivermos vivos espiritualmente.
O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrarem a terra que fora tomada. Então, nós estamos vendo aqui que aconteceu exatamente aquilo que acontece com as pessoas. A criancinha, quando ela peca, quando ela sai da idade da inocência, ela já não tem mais como ser salva. Como pode ser salva se o seu espírito está morto? Eu vou continuar aqui. Existe a enfermidade do corpo e a morte do espírito, certo? Aqui a música fala, sarou a minha alma, curou o meu corpo. Sarou a minha alma. Quando Deus ele sara a nossa alma? Vamos para Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Só um minuto, já estou chegando. Isaías 53, versículo 5. Bom, para que pudesse sarar a nossa alma, o que foi necessário? Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deixa eu ver. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Gente, quando a gente para pensar exatamente no que acontece com a pessoa quando ela peca, ela se torna escrava do pecado. E junto com o pecado vem toda a enfermidade do corpo. E eu não falo só de enfermidade, doença física, no sentido de realmente a enfermidade da carne, mas eu falo da enfermidade da alma. A pessoa passa a ser alguém que se torna enfermo, que se torna doente, certo? E Deus, na sua infinita sabedoria, criou o plano da salvação. Quem poderia fazer com que o nosso corpo, a nossa alma, fosse curada? Quem poderia restaurar o nosso espírito? Só o Senhor Jesus, certo? Então, aqui está falando que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Para que possa haver perdão de pecados, tem que alguém pagar. Alguém tem que morrer. Porque quando pecamos, nós somos separados do Senhor. Então, existe a necessidade de alguém pagar esse preço. De alguém pagar. Então, o sangue do Senhor Jesus foi derramado na cruz do Calvário. O sangue de alguém puro que não tinha pecado para pagar pelo pecado que nós cometemos. Porque somente com livres do pecado nós poderíamos de fato e de verdade termos a salvação. Vamos continuar. Ressuscitou o meu espírito. A gente já leu, curou o meu corpo, sarou a minha alma, Isaías 53, 5. Tem o 6, o 7 e o 8 também. Deixa eu ver aqui. João 1, 29. Vamos para João 1, 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando o Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário, ele estava sarando a nossa alma, curando o nosso corpo, porque levou sobre si as nossas enfermidades, e sarando a nossa alma, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ressuscitou o meu espírito. Vamos para João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3.
versículo 1 ao 5. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, uma pessoa que, quando perde a sua idade da inocência e comete um pecado, ela está morta espiritualmente. E se esse espírito morreu, é necessário que nasça de novo, para que tenhamos de novo comunhão com o Senhor Deus Pai. Precisamos nascer de novo. Não pode ver o reino de Deus quem não nasce de novo. Então é impossível, se você não tiver, pela forma que Deus criou, acesso a ter o seu espírito ressuscitado, porque ele foi morto quando você pecou. Essa separação de Deus acontece ali porque nós somos carne e nascemos no pecado de Adão, então imediatamente cometemos os pecados como Adão cometeu e somos afastados de Deus, temos o nosso espírito morto, ou seja, afastado do Senhor. Então não podemos morar com o Senhor, porque estamos mortos. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o que a gente precisa para ter o nosso espírito ressuscitado? Nascer da água e do Espírito. Quem é a água? Quem é a água viva que precisamos beber para nascermos de novo? Ou para termos o nosso espírito ressuscitado, para que o nosso espírito nasça de novo, porque nós não morremos fisicamente. Como Nicodemos disse, vai entrar de novo no ventre da mãe e nascer de novo? Como? Mas tem que nascer de novo. Então alguma coisa morreu para ter que nascer de novo. Foi morto, tem que nascer novamente. É o espírito. O espírito precisa nascer de novo. E para isso nós temos que nascer da água, que é o Senhor Jesus. A água que bebemos, a palavra que é o Senhor Jesus, porque Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra que nos limpa, Ele é a água pura que nos lava. Então nós temos que nascer da palavra, nós temos que compreender o plano da salvação, nós temos que saber o porquê não podemos continuar vivendo escravos do pecado, presos no pecado, mortos para Deus. Porque para Deus nós não temos como estar com Ele, estamos mortos. E morto não pode ter acesso ao Pai. Estamos separados eternamente de Deus. E a culpa não é dele, é nossa, certo? Porque Ele cria um plano, Ele criou um plano da salvação. E Ele quer que nós tenhamos consciência de que precisamos do Senhor Jesus para ter o nosso espírito ressuscitado. Para nascermos de novo. E do Espírito, quem é que nos convence do nosso pecado para que possamos nascer de novo? Vamos ler aqui. Quer ver? João, capítulo 16, ainda no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 a 14, 16, 7 ao 14. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando Adão pecou, Deus tinha dado para ele a autoridade de cuidar da terra. Quando Adão pecou, ele entregou a autoridade que Deus lhe deu para Satanás. Por isso, a serpente, Satanás, né, o dragão, a antiga serpente, porque ele fez a Eva e, por tabela, o Adão pecar? Porque ele sabia que só dessa forma ele conseguiria de volta na cabeça dele, né, a condição de poder, digamos assim,
enfrentar Deus na cabeça dele de igual para igual, ou atacar a Deus, tomando de Deus aquilo que lhe era importante, que eram os seus filhos a quem ele tinha criado. Então, ele passou a ser o príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo que já está julgado. Sim, já está determinado o seu fim. Mas quantos ele vai levar com ele? Quantos? Porque é um direito dele. A pessoa, quando ela peca e morre espiritualmente, ela passa a pertencer ao diabo. E ele exige o direito dele. Então, quando as pessoas morrem sem Jesus, imediatamente ele diz, é meu, estou levando para mim. E o que Deus pode fazer? Nada. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos que escolher. Nós temos que receber o Senhor Jesus, que é a água viva, que vai nos fazer nascer de novo através do Espírito Santo, quando nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos os nossos erros e colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, imediatamente o nosso espírito é ressuscitado dentro de nós e passamos novamente a ter acesso ao Deus Pai e passamos novamente a estar com o Senhor. Vocês entendem? Então, isso é importante. Acordarmos, entendermos que sem o Senhor Jesus ninguém será salvo. Isso não é uma questão de religião. Isso não é uma questão de religião A, B ou C. O Senhor Jesus não é uma religião. O Senhor Jesus é o Filho de Deus que Deus Pai entregou para que nós pudéssemos, para que ele sendo morto no nosso lugar, nós pudéssemos, através do sangue dele, sermos lavados e limpos, certo? O Senhor Jesus, ele é o plano de Deus para a nossa salvação. Ele entregou a vida, ele morreu no nosso lugar, para que pelo Espírito e pela água, que é a palavra, que é o próprio Senhor Jesus, porque ele é a palavra, pudéssemos ter o nosso espírito ressuscitado, nos arrependendo e reconhecendo o plano da salvação que o Senhor nos deu. Vamos continuar aqui. Aonde fala que nós temos que nascer da água? João 4, também João 14. João 4, 14. Deixa eu ver aqui. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, disse o Senhor Jesus. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, vocês são eternos. Eu sou eterna. Nós somos eternos, porque nós somos alma que não morre. O corpo físico morre, a alma não. E ela tem que ir para algum lugar. Ela tem que ir, ela vai ter uma eternidade. Essa eternidade vai ser afastada de Deus, morta espiritualmente, ou com o Senhor Jesus e com o Deus Pai, viva espiritualmente. Tudo isso depende de quem? De nós, da nossa escolha. Nós escolhemos, nós é que vemos aquilo que nós desejamos. O Senhor Jesus coloca diante de nós, aliás, Deus Pai diz em Deuteronômio, capítulo 30, 19. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 30, 19. Deuteronômio 30, 19. Aqui. Escrevei para vós outros, deixa eu ver, 30, 19, estou no 31. 30, 19. Aqui. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então Deus, ele coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele disse, escolhe a vida para que vivas. Então não adianta nós acharmos que vamos nos esconder atrás de uma religião A, B ou C, ou vamos dizer, eu sou bom, eu faço bem, eu ajudo o meu próximo. Gente, isso não vai resolver, porque se o nosso espírito estiver morto, estamos eternamente afastados do Senhor.
afastados de Deus Pai, não há nada que ele possa fazer. Ele não pode quebrar a lei, a regra que ele mesmo colocou. O dono de todo aquele que tem seu espírito morto pelo pecado é ser eternamente de Satanás. É estar na mão do diabo. E Deus, no seu amor infinito, deu Jesus para que tivéssemos vida. Deu o Senhor Jesus porque foi importante para ele. Como está escrito em Romanos capítulo 8. Vamos lá para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, que ressuscita o nosso espírito, a nossa comunhão, a nossa vida espiritual diante de Deus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pecou, morreu. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, ou seja, a lei não podia salvar, ela podia simplesmente colocar ali um limite para as pessoas procederem de forma correta, como Deus queria, até que se cumprisse o propósito de Deus, que era o Senhor Jesus para vir nos salvar. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mais que os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, a religião não pode nos salvar. Como Nicodemos, o que o Senhor Jesus disse para ele? Tu és mestre em Israel e me perguntas isso? Não é isso que ele falou? Vamos ver o que eu perdi, onde é que estava escrito. João capítulo 1? Vamos voltar lá para João. Vamos ler. João capítulo 1. Essa Bíblia é grande, não? Maravilha. Aqui, João capítulo 1. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. O Senhor Jesus continua falando, a mesma coisa que está em Romanos. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? E acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Ele era religioso, ele era mestre, ele era parte do sinédrio, ele praticava a religião judaica e não conseguia compreender o que significava a necessidade de nascermos de novo para podermos ser salvos, para podermos voltar a ter acesso ao nosso Pai. Então eu digo a você, irmão, irmã, ou você que vai assistir esse vídeo que ainda não recebeu o Senhor Jesus porque não compreende a necessidade, o Senhor não pode te salvar. Por mais que Ele deseje, Ele fez tudo, Ele criou todo um propósito, todo um plano, Ele deu Jesus. Porque a Bíblia fala que a Deus agradou moê-lo, porque Ele moeu o seu próprio filho naquela cruz. E agradou por quê? Porque Ele sabia que com aquele ato e com aquele sangue derramado, Ele poderia salvar a nós pecadores que não tínhamos acesso mais a Jesus, porque o nosso espírito estava morto, não tínhamos mais acesso a Deus, nem a eternidade com Ele, porque o nosso espírito estava morto e estávamos eternamente afastados do Senhor. Então agradou moê-lo, para que
pela morte do Senhor Jesus, quando nós compreendemos isso e bebemos dessa água e recebemos esse perdão, nos arrependemos dos nossos pecados, ou seja, reconhecemos não como Adão e Eva, que diante de Deus acusaram o outro, porque a culpa não era deles. Não, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é nossa. Quando pecamos, a culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. Nós é que pecamos. E imediatamente somos afastados do Senhor. E quando passamos a viver na prática desse pecado, ou criamos ou desenvolvemos um prazer nisso, na nossa carne, de estarmos no pecado, então condenamos a nossa eternidade ao inferno. E se não é isso que você quer, compreenda que você precisa, sim, do Senhor Jesus, para que o seu espírito seja ressuscitado, para que seja curada a sua carne, aqui como diz a letra da música, sarada a sua alma, curado o seu corpo e ressuscitado o seu espírito, e para que tudo seja feito novo. Então receba Jesus, o tempo está acabando, o Senhor Jesus está prestes a voltar e vir buscar a igreja dele, o corpo, aquele que a serpente ia ferir o calcanhar, mas aqueles que receberam o Senhor Jesus, aqueles que se mantêm firmes, compreendendo a necessidade de estar com o Senhor, guardados nele, esses Satanás não pode tocar. E ele está vindo buscar a estes que reconheceram o seu pecado, a esses que deixaram o sangue alvejar as suas vestiduras, a esses que compreenderam que sem o Senhor Jesus não há salvação. Eu farei uma oração agora por vocês. Você que ainda não recebeu Jesus, você que ainda não conheceu essa gloriosa salvação, esse grande projeto de Deus para nos salvar. Eu vou fazer uma oração para você, para que você receba hoje, compreendendo pelo Espírito, pela palavra de Deus, que sem o Senhor Jesus não há salvação, não há bondade que você faça, não há religião que você sirva, não há nada que possamos fazer, porque a palavra de Deus diz que sem Jesus nada podemos fazer. Nós precisamos dele, nós precisamos da salvação, nós precisamos que o nosso espírito seja ressuscitado para que voltemos para Cristo, para que voltemos para Deus, para que tenhamos comunhão com Deus novamente. Então você que ainda não recebeu o Senhor Jesus, que você possa participar dessa oração comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu me coloco na Tua presença mais uma vez em oração. E eu oro por estes, sejam eles jovens, adolescentes, sejam eles meia-idade, idosos, não importa, Senhor. Todo aquele, meu Deus, que um dia saiu da sua idade da inocência e começou a viver na prática do pecado. E como homem, meu Pai, foi separado do Senhor pela morte do seu Espírito. Para que hoje, meu Pai, ele faça uma escolha. Escolher a vida, porque o Senhor nos coloca diante do Senhor a vida e a morte. Que eles possam escolher a vida. Que eles procurem, meu Deus, compreender qual é o propósito do Senhor. Que eles possam receber a Ti, aceitar o seu sacrifício, ter o seu sangue lavando os seus pecados, ter o Espírito do Senhor, meu Deus, revelando a necessidade do Senhor para a salvação, para que possam ter o seu Espírito ressuscitado, ou seja, para que possam nascer de novo e possam ter vida, ser verdadeiramente vivos, ter uma eternidade com o Senhor. O Senhor não nos criou para o inferno, mas infelizmente só há dois caminhos: a eternidade com o Senhor, porque é o propósito do Senhor nos levar de volta ao Éden espiritual, ao Éden que o Senhor criou para cada um de nós, ou então a eternidade com o Satanás no inferno, porque assim como ele escolheu o pecado, desejando ser maior do que Deus,
e deixou com que o mal, porque ele passou a ser conhecedor do mal, porque o bem ele já conhecia, porque estava diante do Senhor todos os dias, passou a desejar e conhecer o mal. E o Senhor teve que afastar ele do Senhor. Assim será com todo aquele, meu Pai, que porque conheceu o mal, porque pecou, porque traiu o Senhor, meu Deus, estará com ele eternamente. Esse é o propósito dele, porque ele deseja que todos nós estejamos com ele lá, para que ele se sinta um pouco menos punido, porque ele vai sentir a satisfação de levar os filhos de Deus, que o Senhor criou, meu Pai, a sua imagem e a sua semelhança, aqueles a quem o Senhor criou. Não vou dizer filhos, porque filho é aquele que faz a tua vontade, mas a tua criação, dele levar com ele para a eternidade no abismo, meu Pai. Que as pessoas possam reconhecer isso, entender qual é o propósito do Senhor e receberem a Ti como Salvador de suas vidas e serem salvos. É o que eu peço ao Senhor, meu Deus. Que cada coração possa se abrir nesse momento, que o Seu Espírito Santo possa revelar a Tua palavra e que eles recebam a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu espero que o Espírito Santo possa ter falado no coração de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.